Bom, dando continuidade aqui aos debates, chamamos aqui o painel que a responsabilidade coube ao GT 005, distribuição vinculada de recursos públicos e autonomia partidária. Como encontrar o ponto de equilíbrio? Quero chamar aqui para compor a mesa a nossa presidente, Sabrina Veras, o relator, Alisson Santana, panelistas internos são a Carla Farage. É Farage mesmo? Falei certo? Pronto. Caetano Loplumo. Tá lá fora. Resgatem o Caetano, por favor. Escala, escala. Quem está na porta aí, resgata o Caetano, por favor. Externos, Sabrina Braga e Camila Soares de Oliveira. Também está aqui presencialmente. Eu vou, na sequência, providenciar copo descartável com água para os senhores. E quero mais uma vez agradecer, pessoal, a receptividade aqui de BH, os nossos patrocinadores, aqui o IBMEP, que cedeu espaço, a Associação dos Municípios Mineiros aí, que o Ederson, com galhardia, representa aqui. Maior vitória da história, da associação nessa gestão. E também agradecer a escolha que corretamente fez essa CG de me nomear aqui mestre de cerimônias. Quero dizer que foi uma pena ter perdido o meu carregador de telefone, então eu não pude vir na parte da manhã, porque não tinha como se comunicar comigo, mas eu estou vivo aqui, estou bem. E, enfim, vamos dar sequência ao painel. Vou passar a palavra, então. O Caetano já chegou, com certo atraso, mas está aqui presente. Passar a palavra, então, para a nossa presidente, a Sabrina Veras. Bom debate, eu vou providenciar água para vocês. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Sabrina Veras, sou mulher de pele clara, cabelos loiros, estou usando uma armação de um óculos gatinho, estou usando um blazer no tom azul e uma blusa listrada. É, o nosso painel ele tem como desafio discutir a distribuição vinculada de recursos públicos e a autonomia partidária, como encontrar o ponto de equilíbrio. Nós tivemos como integrantes desse grupo de trabalho o nosso relator Alisson Santana, Odilon Santos, Marcelo Guedes, Marcelo Barroso, Denise Goulart, Valéria Landim, Carla Farage, Caetano Cuervolopumo, e Wesley Araújo. É, essa temática, ela é bem ampla, a gente discutiu por diversas frentes, né? Iniciamos essa discussão com relação à vinculação da distribuição desses recursos com base nas cotas de gênero e de raça. Também discutimos o desafio desses recursos públicos chegarem até os municípios, principalmente nas campanhas municipais, as candidaturas de vereadoras e vereadores. Também discutimos os desafios com relação ao parcelamento das dívidas. Então, assim, se tornou um tema muito amplo mas ao final a gente entendeu que é necessária a mitigação dessa autonomia partidária para que esse recurso possa chegar num maior número de pessoas em campanhas eleitorais, mas também num maior número de organizações partidárias em níveis municipais, estadual. E nós iniciaremos o nosso painel com a apresentação do relatório com o Alisson Santana. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar relatando, primeira vez aí na Abradep, e já estar relatando um GT tão importante. Quando fiz a inscrição e como a gente começou a conversar,
Realmente é uma gama de assuntos que a gente poderia ter tratado e ao final ia terminar não tratando de nada, né? E aí a gente terminou fazendo um recorte muito importante que é para a gente falar sobre a vinculação efetiva dos recursos públicos e a autonomia partidária. E essa vinculação no sentido de fere a autonomia partidária a gente destinar 30% para a mulher, destinar para candidaturas pretas e pardas, ou isso é necessário para que essas políticas afirmativas e políticas públicas efetivamente aconteçam na sociedade. E quando a gente começou a fazer essa discussão, também surgiram diversas outras discussões principalmente falando que essas políticas, essas execuções dessas políticas, às vezes elas não atingem a finalidade que a gente propõe. Então, se a política é ali para a gente financiar uma mulher, a gente bota uma vice-prefeita para poder receber, por exemplo, todo o recurso para cumprir a cota de 30%, e essa vice-prefeita, na verdade, vai estar financiando o material do prefeito, dos vereadores e tal. Então, será que isso efetivamente é atingir a finalidade daquela determinada política? Ou se efetivamente isso está em algum contraste. Eu não vou conseguir ler todas as propostas, porque o grupo da gente é extremamente qualificado, dois juízes, desembargadores da classe da advogada, a gente tem diversas debatedoras também altamente qualificadas, e também tivemos a oportunidade de ter outros palestrantes também, que não está aqui presente, mas que teve, doutor Adilon, doutor Barroso e outros, que tiveram uma contribuição muito grande, tão grande que deu 17 propostas. Então, se a gente negócio animado. É quase isso. Então, assim, a ideia foi a gente tentar trazer mais transparência, trazer também a necessidade da gente poder especificar as regras de distribuição, entendendo que efetivamente a gente não está ferindo a autonomia partidária, porque a gente está, na verdade, fazendo uma relativização dela para garantir a finalidade de atingir uma política afirmativa. E quando a gente faz isso, a gente não tira a autonomia partidária. Na verdade, a gente garante que dentro da autonomia partidária e dentro dos partidos políticos tem uma maior pluralidade, seja de gênero, de raça, de cor. Inclusive, tem propostas para que seja instituída secretaria de diversidade, secretaria para discutir, para que tenham pessoas que diferentes para poder discutir. Então, a gente tem algumas outras propostas. Dentro da questão da vinculação partidária, a gente entendeu também que era fundamental discutir a autonomia dos partidos políticos nas questões financeiras, no sentido de alguns partidos políticos efetivamente recebem alguma sanção pecuniária por descumprimento, seja através das cotas, seja por descumprimento de uma irregularidade de prestação de contas, e fica com aquele débito ali para ser quitado. E hoje tem uma grande discussão justamente dizendo que a AGU, o Ministério Público Eleitoral, vinculado àquele juízo, é o responsável pela ação e o partido tem que se submeter àquela questão do parcelamento como se fosse uma dívida tributária, quando na verdade não é. E aí a gente faz uma ressalva nisso, muito importante, é uma coisa que eu pessoalmente defendo, que seja aplicada a resolução específica e que seja conferida ao partido a autonomia de, ó, eu tenho aqui R$ 100.000 para parcelar, em 60 vezes eu não vou conseguir. Mas se a gente for lá oferir os 5% que está na resolução do limite para poder parcelar, o partido vai conseguir pagar aquela dívida, a União vai receber o dinheiro e a gente não vai ter nenhum tipo de problema e o partido vai estar ali adimplente com a União. Então, essa é uma das principais propostas que eu trago no relatório e, além disso, também. Esse relatório foi construído a todas as mãos aqui, todo mundo teve diversas contribuições. Não vou entrar muito na proposta de Caetano, senão ele vai ficar chateado comigo, mas é uma excelente proposta, um excelente debate que a gente quer fazer aqui. Além disso, como eu já ressaltei, a gente evitar também o financiamento indireto, por exemplo, de candidaturas negras por candidaturas brancas. A gente sabe que hoje, inclusive pacificado no TSE, é permitido o pagamento, né, de material comum entre os candidatos. Se eu sou candidato a federal, eu posso pagar o deputado estadual que está dobrando comigo, aquele material gráfico, etc. Só que o grande problema o recurso que eu recebi é para eu, enquanto homem negro, aplicar na minha campanha. Então, a partir do momento que eu começo a pagar nota fiscal com material casado, que eu começo a pagar, por exemplo, advogado, contador, espaço físico, que vai beneficiar outro candidato que não
seria beneficiário daquela política afirmativa. Então, mais uma vez, eu estou desvirtuando a política e, mais uma vez, eu estou tirando ali a oportunidade de ter pessoas pretas, de ter pessoas pardas e também mulheres na Câmara, nas assembleias, enfim, no espaço de poder, que isso ficou assim muito evidente que quando a gente pega, inclusive, casos julgados já do TSE, inclusive de membros do grupo, a gente viu que ó, o TSE relativiza isso porque efetivamente ele vai pegar a nota fiscal, ele vai ver o escopo da nota fiscal, estando ali dentro do escopo da nota fiscal, que foi a empresa está legal, foi entregue o material, ele não vai ver se aquela política foi ou não efetivamente cumprida. E uma outra coisa também, ainda vinculado à autonomia partidária, é como os tribunais, como os cartórios eleitorais, enfim, a Justiça Eleitoral tem fiscalizado essas aplicações, como a gente vai ver se aquela pessoa efetivamente é preta, se aquela pessoa é parda, como é que aquilo ali a gente vai conseguir entender, além da autodeclaração, se aquela pessoa fenotipicamente se encaixa dentro daquela política afirmativa. Então, a gente tem diversos debates nesse sentido, e aí eu vou deixar os debatedores é, mais detalhar melhor essas propostas, que eu tenho certeza que vai ser extremamente qualificado. E, assim, mais uma vez, agradecer a confiança de todo o grupo, agradecer também a contribuição de todo o grupo. Eu casei recentemente, em tese estou na minha lua de mel, e no sábado do meu casamento começou diversas discussões do grupo e tal, e aí eu, como marido de primeira viagem, fui falar com o Ju, eu falei, ó, Ju, tem um grande problema, se eu for botar as discussões que tinha lá no modelo do relatório, ó, tem que botar as discussões que teve no grupo. Aí eu botei lá para exportar, deu 400 páginas de conversa do WhatsApp, só Caetano e Sabrina conversando e tal. Então, assim, Barroso, quando a gente começou a discutir, aí eu fiz, ó, vamos tentar consolidar isso em um material, cada um fazer uma contribuição escrita para a gente ter o que apresentar, para as pessoas entenderem o que é esse relatório, que são de 37 páginas, mas são um relatório conciso, por incrível que pareça, e tenta abordar os temas, luta, que tenta abordar os temas de maneira extremamente transparente e extremamente assim, para a gente enfrentar efetivamente o que a gente, advogado que milita para partido político, eu sou advogado de partido político, eu vejo tanto da dirigente partidário quanto do lado da justiça eleitoral, quanto da advocacia, os principais problemas que a gente enfrenta. Então, a gente ter um GT que possa tratar disso e ter um posicionamento da Abradep, que eu espero que a gente possa acolher e brigar lá junto com o TSE para que de cima para baixo a gente consiga efetivamente mudar isso, eu acho fundamental, principalmente porque a gente precisa democratizar o acesso das pessoas aos partidos políticos e hoje a gente não tem isso. Mesmo com tudo isso que a gente botou aqui, a gente ficou mais do que claro que efetivamente não tem a democracia interna, não tem ainda o acesso dos filiados ao seu próprio partido. Então, eu espero ter contribuído aí e agradecer mais uma vez a todo mundo. Bom debate. Obrigado. Agora eu convido para fazer uso da palavra a nossa primeira painelista interna, Carla Farage. Foi pouca página. Boa tarde a todas e todos. Eu estou aqui, né, na mesa, como apesar de que Sabrina também está, é daqui mineira, mas assim, do GT mesmo, ela está como painelista externa. Do GT eu sou a única mineira, né? Tivemos um GT muito eclético, com colegas de todos os estados, de todas as regiões. E aí, assim, antes de começar a minha fala, eu só gostaria de pedir ao GT, aos colegas que estão aqui, que eu, como boa mineira, trouxe uma lembrança para cada um de vocês. Tá, então, assim, bem claro. Então, assim, eu não poderia deixar, porque, como a Alison falou, realmente foi muito bom, muito produtivo, um ambiente, assim, hiper saudável, né, do nosso debate em todo tempo, as nossas reuniões, então acho que foi muito interessante. E começo eu, porque eu tenho uma visão que não é da advocacia, né? Eu sou servidora do TRE de Minas Gerais, não sou daqui da capital, estou já há muito tempo na zona da Mata Mineira, sou daquela região, até sofro um pouco de bullying, porque falam que eu sou meio mineira, porque eu tenho um pé no estado do Rio de Janeiro, então fico assim, me colocam como meia mineira, meia fluminense. Mas, enfim, nós debatemos toda essa questão
e assim, chegamos à conclusão, principalmente por envolver recursos públicos, e toda a legislação que trata, até começando pelo artigo 17 da nossa Constituição, quando fala nos parágrafos sobre a distribuição dos 5% do fundo, sobre a questão do financiamento de 30%, da cota racial, da cota de mulheres, sempre os artigos terminam com alguma ponderação a respeito de acordo com os interesses da agremiação partidária, de acordo com a localidade onde a agremiação partidária tenha maior possibilidade de êxito. Não que isso não seja viável, muito menos né, que não seja importante, devido à questão do princípio da, 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 da autonomia da agremiação partidária, mas até onde isso influencia realmente nessa distribuição de coisas, né? Dessa distribuição desse dinheiro. Isso realmente produz uma igualdade? Eu ainda brinquei com os colegas nas reuniões que tivemos, que eu falei assim, gente, mas é o dinheiro para promover igualdade que continua promovendo desigualdade. Não é? Onde está o erro aí? Onde nós não estamos sabendo lidar com essa situação? Então, e vou até mais, porque assim, às vezes pode falar assim, mas ela está dando uma visão, está passando uma visão apenas de servidor, um olhar mais crítico e vendo ou a agremiação ou o candidato assim como infrator. Não, pelo contrário, eu tenho uma visão até muito, eu entendo que tem que ter uma visão muito aberta, até porque eu estou no interior. Eu não tenho essa realidade, talvez, dos colegas, sejam colegas aqui da casa, do TRE, bem como os colegas advogados que militam na capital. Eu tenho uma realidade de característica de visão de interior. Hoje coordeno uma zona de médio porte, com 4 municípios, e bem na divisa com o estado do Rio de Janeiro. Então, vivo essa realidade também da influência entre os dois estados, que chegou a ser divergência em questão de imposto, influência em relação até, ontem, debatendo até com o colega Gina, a gente estava comentando até mesmo da questão de facções, porque hoje a gente vive uma entrada, né? As facções estão buscando maior poderio e uma maior influência dentro do interior dos estados. Então, assim, tem uma visão de que vejo a agremiação como algo fundamental ao nosso Estado de direito, um Estado democrático de direito, e muito importante. E, inclusive, temos que ter um olhar mais, eu vou colocar, afetuoso para a agremiação no sentido dos diretórios e comissões municipais, né? Conversei com alguns colegas também que eu conheci aqui no primeiro dia do nosso encontro, no jantar, né? No primeiro dia. Realmente, a gente sabe que temos agremiações que mal se sustentam no interior, que se sustentam porque fazem vaquinha entre os membros do diretório para pagar o básico né, do que é necessário para constituir, para manter o partido regular, mas isso é o suficiente para deixar que essa agremiação, a nível nacional, estadual ou municipal, distribuir esses recursos tão importantes que seria o da cota de gênero e o da cota racial apenas pelos interesses partidários? Porque a gente preza que um dos princípios também da agremiação partidária seria o princípio da renovação, né? Há uma orientação de que deve haver sempre a renovação das direções das agremiações partidárias. Mas aí, estava conversando até com Sabrina ontem sobre isso, mas e aqueles presidentes honorários que não exercem efetivamente um papel dentro do diretório, mas que continuam tendo toda a influência dentro da estrutura, seja a nível municipal, estadual ou federal? Então, assim, há uma necessidade da gente ter condições e aí não vou também adentrar, porque Caetano vai falar sobre isso, né? Mas de conseguir tirar essa distribuição um pouco, essa concentração, desculpe, das mãos dos diretórios nacionais e conseguirmos ter regras mais claras para essa distribuição.
né? Eu, como mulher, falo, não consigo ver um partido que tem um percentual X de fundo para cota de gênero, concentrar tudo aquilo numa candidatura feminina apenas, com a justificativa de que dentro da realidade partidária só aquela candidatura seria viável, só aquela alcançaria, né? Então, assim, temos que ter um olhar mais característico, assim, mais específico. Não sei, aqui o debate é para isso mesmo, não sei se seja através da norma, não sei se seja através, mas temos que detalhar a forma desse dinheiro chegar, temos que criar quesitos mais específicos para que esse dinheiro chegue a todos, para que a gente tenha realmente uma efetividade, para que produza a igualdade que a legislação quer conferir que ela produza. E aí vou levantar uma questão aqui, e até a gente debateu, até porque eu vou dar um olhar da Justiça Eleitoral. A norma, recentemente, a resolução, fala até, debatemos até, eu e a Alisson também sobre isso, ontem com Sabrina, sobre até a instituição, no caso da cota racial, porque se analisarmos os dados da eleição municipal de 2024, 52, se eu não me engano, mais de 52% dos candidatos se declararam pretos ou pardos, né? E até candidatos que nunca tinham se declarado desta forma. E aí e aí a legislação falou assim, não, há possibilidade até da instituição de comissões de heteroidentificação. E será que essas comissões não são realmente o início para que a gente consiga criar mecanismos para que esse dinheiro chegue realmente às pessoas necessárias, né? As pessoas a quem de direito, para quem a legislação foi efetuada? Em contrapartida, vou dar um outro olhar dentro da minha área. Desculpa. Eu vou dar um olhar mais, né, de acordo com a minha realidade. Para a justiça eleitoral, no atendimento a um eleitor, basta a autodeclaração. Né? Eu, quando atendo um eleitor hoje, então, assim, como vamos vou deixar isso para a Sabrina depois, detalhar como vamos criar como vamos dosar isto. Uma justiça eleitoral que permite apenas a autodeclaração no atendimento ao eleitor, inclusive para que isso seja dados estatísticos para eventuais políticas públicas, e, em contrapartida, essa mesma justiça conseguir conciliar a instituição dessas comissões de heteroidentificação para que realmente esse dinheiro chegue às pessoas, né, a quem de direito. E faço também uma menção aqui para complementar e para concluir a questão também da prestação de contas. E aqui não é um olhar crítico, pelo contrário, é um olhar também dentro dessa seara que nós debatemos, né? Mas só para dar um exemplo, já fiz parte da comissão aqui de força-tarefa de eleições federais do TRE Mineiro e já tive a análise de uma determinada prestação de uma candidata que, a grosso modo, ela arrecadou 1.200.000 para a campanha a deputada federal. Dentre esse valor, se eu não me engano, 800.000 foi referente à cota partidária, desculpe, a cota de gênero e a cota racial. E na sua prestação de contas foi apresentado 15 contratos de eventuais coordenadores regionais de campanha a R$ 30.000 cada um, para 45 dias de serviço. Veja bem, eu estou fazendo esse comentário, eu não estou aqui falando que houve nenhum tipo de irregularidade nessa. Ela cumpriu os quesitos, teve as contas ali, mas como efetivamente falar que conseguimos conferir como justiça eleitoral que 600.000, em tese, dentro desses 900 que ela recebeu desse dinheiro que nós estamos debatendo aqui hoje, foi efetivamente gasto,
no trabalho de apenas 15 pessoas. Então, isso, né? E aí, assim, fica. Mas o que que eu tenho que ponderar? Você tem que ponderar o valor de mercado. O que é valor de mercado? Então, só para a gente colocar assim, que é uma forma da gente pensar sobre isso. Obrigada, gente. Agora convido para fazer uso da palavra Caetano Coelho. Sim. Boa tarde, pessoal. Bem, realmente foi um grupo muito bacana, foi muito rico o nosso trabalho, foi muito bom trabalhar com vocês e eu espero que a gente consiga passar isso um pouco, então, pro nosso grande grupo da Bradep, né? Pessoal, vamos lá. Alguém aqui discorda que o Fefec decide a eleição? Alguém discorda? Ninguém vai discordar, né? Se o Fefec decide a eleição, quem distribui o Fefec decide a eleição. Então veja que a gente olha o nosso funil, não é? Quem distribui o Fefec? São os diretórios nacionais. Quem comanda os diretórios nacionais? São os parlamentares federais. Eu acho que eu estou falando só coisas óbvias, né? Se os parlamentares federais são aqueles que controlam a eleição, qual é a prioridade deles? Todo mundo sabe também qual é a prioridade dos parlamentares federais. Então é muito difícil esse nosso assunto de democracia aqui de FEFEC num sistema que é assim. Então, onde é que a gente começou a debater? A gente começou a debater no parágrafo 7º do 16C da 9.504, não é? Que é justamente aquela norma que foi feita pelos parlamentares federais e que só por eles pode ser alterada, que menciona sobre a distribuição de recursos conforme a maioria do órgão diretivo nacional. E aí, quando começou esse debate nosso, e eu comecei a fazer umas provocações assim, a Sabrina já veio assim, meio dando uns comentários bem ríspidos ali, fortes, e muito coerentes, no sentido de que eu parecia estar propondo uma coisa muito igualitária, né, Sabrina? A Sabrina pergunta, mas vem cá, vai ficar quanto para cada vereador, Caetano? Onde é que tu quer chegar? E realmente, se a gente for para princípios igualitários, que o debate tem ido, Ana Marta. As pessoas, não, mas tem que ser igual. Calma, mas aí se é igual, eu estou falando de 2.000 candidatos a vereador, esse partido tem R$ 1 milhão, eu estou falando que eu vou dar 500 para cada um. Teve até um presidente de partido no Rio Grande do Sul, que em determinado, de saco cheio de tanta pressão, disse, eu vou dividir igual para todos. A parte o ridículo de dar R$ 300 para uma candidatura, R$ 400, e praticamente sacanear aquela candidatura, porque o cara não esperava ganhar um FEFEC, aí ganha ainda tem problema com gasto público, vai ser sindicado com mais... A parte isso, o contador do partido surtou. Vocês sabem quantas operações ele teve que fazer? O cara passou noites e noites tentando fazer operação. Então vamos lá. Não é isso que a gente estava falando. Aí a gente começou a chegar mais ou menos num ponto. Não, não é isso que eu estou falando. Mas nós precisamos de critérios que considerem níveis de igualdade. E aí a gente começou a andar um pouco melhor. E aí nós entramos também em alguns debates acadêmicos, e aí nós fizemos algumas menções ali ao nosso querido amigo cearense Fernandes Neto, né? E realmente, o debate que o Fernandes Neto tem no livro dele, que começa muito aqui em Minas Gerais também com Raimundo, que falou de democracia intrapartidária num livro em 2017, não é? Na dissertação dele, e o Fernandes Neto fez um livro, tem um livro espetacular lançado esse ano. A Eneida ajudou a tentar pensar em alguns critérios. Então, é um assunto que está ganhando corpo no mundo jurídico. Porque tinha um assunto assim de democracia interpartidária no mundo da ciência política, tal, mas a gente está ganhando corpo. Então, a gente começa a ir para um debate jurídico que tem sido muito interessante a nível nacional, quando a gente para pensar no princípio da autonomia partidária e quando o STF ou o TSE começam a questionar esse princípio ou provocar esse princípio ou relativizar em nome de outros princípios
igualmente relevantes, a democracia interna dos partidos, a federação, etc. e tal, e o princípio republicano de alternância. E aí o Supremo começa a fazer algumas decisões, nos últimos 15 anos, talvez, e como é que o parlamento devolve? Por emenda constitucional. Olha que interessante aqui, ó, nós temos quantas emendas constitucionais no artigo 17? Toda vez que a autonomia partidária foi relativizada, diretórios provisórios, emenda. Cláusula de barreira, emenda. Recursos para mulheres, emenda regulamentando, não é? Então a gente tem tido esse debate. E aí, gente, o nosso ponto, em primeiro lugar, ficou no seguinte, ó. Primeira questão. Artigo 17c, parágrafo 7º. Pode o TSE sindicar o critério das nacionais? Pode. Ou a nacional pode dizer qualquer coisa. Vou mandar apenas para São Paulo e Rio de Janeiro. Ela poderia dizer isso? Aí eu vou discutir autonomia partidária. Elas não têm dito isso, mas elas têm dado critérios nos quais os parlamentares federais conseguem direcionar muito facilmente os recursos. E seja nas eleições municipais, quem chega na ponta são candidatos com seus vínculos, etc., o que é legítimo também. Mas é o melhor critério? Pode o TSE sindicar, Guilherme? Tu acha que o TSE vai poder ler aquela ata que vai ser protocolada lá e dizer o seguinte: teus critérios não atendem democracia intrapartidária. Tua autonomia tem limites. Então, a primeira questão que a gente começou a pensar foi essa, tá? Posso fazer aqui? Eu tenho dificuldade, eu sou bem da autocontenção. Talvez num critério extremamente problemático eu possa ter isso. Num critério menos, a gente não conseguiu avançar nisso. Então, a gente não fechou a gente discutiu, e acho que a gente tem que discutir. Mas a gente não fechou nenhuma proposta avançando para uma resolução, né? Que pudesse dar delimitações aí. Tem 5 minutos? Como é que tá o meu tempo? Como é que é? Tem, Hã? tem 4 minutos. Tá bem. Aí nós entramos, porque o nosso debate aqui é acadêmico também, então nós entramos um pouco na teoria e avançamos em algumas questões, talvez que exijam mudança legislativa. Pronto, é um problema, é um problema. Mas nós avançamos nisso e nós entendemos, então, que por resolução a gente não falou como seria a forma, mas como tem que ser redesenhado o FEFEC, a distribuição do FEFEC, tem que ser redesenhado. Aí a Thaís ficou preocupada, né? Vocês estão falando só de FEFEC, não falam de fundo partidário, né? O fundo partidário tem uma questão, né? Em geral, pelo menos o Estatuto dos Partidos deu regramento. O FEFEC não deu. O FEFEC é aquela carta branca para aquela reunião de junho do ano eleitoral. 1 bilhão contra 5 bilhões, também é significativo. Mas eu acho que vale esse pensamento para o fundo partidário também. Então a gente pensou mais ou menos no seguinte, ó, que a gente aí faz como proposta, que tem até na proposta de 21 da Abradep algo parecido, né? Mas a gente então está fortalecendo isso como uma ideia essencial e necessária. A Abradep tem que gritar isso, que o FEFEC tem que ter uma redemocratização de distribuição com critérios de igualdade em detrimento da absoluta autonomia partidária, que tem que ser legislados. Porque senão nós vamos acabar também, Sidney, com o judiciário invadindo essa seara, como a gente nunca quer, mas vai acabar. Foi para as mulheres, foi para as cotas de pretos e pardos e vai acabar sendo também. Então, o que a gente pensou? Por exemplo, nas eleições gerais, é evidente que os partidos são nacionais, e é uma outra questão. E por serem nacionais, vai haver um interesse nacional. Então, o que a gente pensou assim, ó, e isso não está na proposta. Nosso critério de proposta é o seguinte: o Diretório Nacional tem direito a uma cota discricionária, interesse partidário, pensando no nacional, que pode ser priorizar Roraima, Rondônia, em detrimento de Grande Sul, Santa Catarina, etc. Ok. Mas tem que ter uma cota distribuída em igualdade de condições aos estados federados. Nas eleições gerais, eu estou falando em primeiro lugar. E tem que ter uma terceira cota distribuída, não em igualdade, seguindo critérios como, por exemplo, o número de parlamentares federais, porque
porque a igualdade absoluta aqui pode ser injusta, porque o partido pode ser mais forte num estado ou no outro, considerando o número de votos do partido no último pleito ou algo assim. Então, nós pensamos em 3 blocos. Poderia ser um terço para cada um, tal, mas nacional, depois o regional vai dar prioridade dele, em igualdade, porque todos os regionais vão receber, tem regionais que não receberam, e no regional, a gente tem a pressão local. O nacional está longe da pressão. O nacional, o candidato a deputado, etc., não chega, estadual, tal, não chega no nacional. Ele chega no regional. E uma parte, então, conforme critérios, então, estabelecidos no número de votos. No municipal, nós pensamos parecido. Nós pensamos num critério, uma parte para o nacional, uma parte em igualdade para os regionais e uma parte direto para os municípios. Aí nós temos 5 mil municípios, vem aquele problema, não é? Em igualdade para os municípios com mais de 200 mil eleitores. E os demais municípios vão receber dos diretórios nacional e regional conforme critérios. Então a gente pensou isso, porque num partido médio de 100 milhões de FEFEC, eu estaria falando talvez em 30 milhões para o nacional, 30 milhões para os estaduais, que daria 1 milhão para cada, 1 milhão e pouco, e 30 milhões entre 100 diretórios de 200 mil habitantes, que daria 300 mil para cada um. Então, aí tu cria critérios, tem que ter isso. E aí, quem define é o órgão de ponta que é dono desse recurso. E aí a Sabrina trouxe uma outra provocação muito boa, que é de talvez vincular isso, alguns recebimentos, especialmente os municípios, a órgãos diretivos constituídos. Vamos lá, nós precisamos de determinadas políticas públicas, de determinados incentivos à constituição de órgãos diretivos partidários votados pelo filiado. A vida de diretório provisório não é democrática, não é republicana. Ponto. A gente acha isso. Então, a gente não chegou a criar esse critério, mas a gente mencionou, quem sabe levando isso em consideração. Então, o nosso trabalho nesse ponto foi esse, foi reconhecer isso como uma das mais sérias mazelas do nosso processo eleitoral, reconhecer que é necessário alguns critérios, reconhecer que igualdade absoluta aqui não vai ser um bom caminho, e, inclusive, pensar que o controle do gasto do FEFEC vai ser muito mais fácil no diretório da ponta, não é? Hoje eu tenho os 30%, né, Vlad, de gasto, por exemplo, com mulheres, ou equivalente ao número de candidatas, só no nacional. E aí o nacional joqueia aquilo, inclusive, com desigualdades regionais grandes, etc., porque é nacional. Porque facilita a vida dele, porque ele tem candidatos preferenciais, talvez, num estado do Nordeste ou do Sul, e não tem no Sudeste, assim vai. E talvez isso ajude, porque se você vai ter algum dinheiro na ponta ali, esses 300 mil de um diretório, por exemplo, em cidade de segundo turno, ali nós vamos tirar 90 mil para as mulheres, e aquelas mulheres estão ali, etc. A parte, os valores dos regionais, do nacional, que podem ir para preferências, pelo menos tu tem uma coisa ali para os candidatos, para os participantes, para quem vive a realidade do município ali e começar a brigar. Mas, gente, a conversa foi essa. Muito obrigado por me ouvirem, pela paciência. Até mais. Agora eu convido para contribuir neste painel a painelista externa Sabrina Braga. Boa tarde a todas e a todos. Com essa voz mansa depois do almoço vai ficar um pouco difícil, né? Mas vamos tentar. Bom, meu nome é Sabrina Braga. A Sabrina que o Caetano falou não sou eu, é a Sabrina Veras, né? Que tem duas. Então, toda vez que ele falou Sabrina, ele não estava falando de mim, tá, gente? Bom, eu sou uma mulher negra de pele preta, tenho cabelos grisalhos, curtos e cacheados. Estou em pé no palco, à frente de um telão que reproduz a minha imagem. Estou usando brincos dourados com búzios, um batom cor-de-rosa e estou muito feliz de estar aqui. Foi uma correria para chegar. Se não fosse o otimismo da Juliana Dornelas, eu acho que eu não teria chegado, porque eu tive um compromisso antes. Mas estou muito feliz de estar nesse GT. Queria ter participado, infelizmente, os outros compromissos acadêmicos não permitiram. E aí eu até anotei aqui num papelzinho a pergunta, né, que iria, de alguma forma, direcionar a minha fala, que é a seguinte:
Será que tem que ter? Será que existe alguma previsão assim em relação a outras temáticas de autonomia para gastar o dinheiro do povo brasileiro? Será que tem isso no direito administrativo? Alguém já viu? Porque tem administrativistas aqui nessa sala também. E eu fico assim impressionada, né? Querer autonomia para gastar o dinheiro do povo, né? O dinheiro do povo que está cumprindo princípios constitucionais, né, de garantir ali a igualdade substancial, que é aquela coisa de igualar os iguais e desigualar os desiguais na medida da sua desigualdade, né? E é disso que a gente está falando aqui hoje. Mas vamos lá. Bom, eu li todo o relatório, né? Relatório muito interessante. Vocês arrasaram no resultado, né? E eu preciso agradecer a Carla, porque ontem, durante o jantar, ela conseguiu resumir mais que você, Alisson. Você resumiu para 37 páginas, a Carla conseguiu, numa conversa ali de 10 minutos, já me trazer vários insights para poder fazer minha exposição hoje. Eu acho que é coisa de justiça eleitoral, vai ensinando para a gente a explicar rapidinho as coisas, né, Carla? Bom, gente, mas vamos lá. Deixa eu colocar meus óculos aqui. Um dos pontos, né, que estava lá no relatório, né, que vocês trataram, foi a questão dos gastos em favor de candidaturas de pessoas brancas, né, a partir de essas distorções que acontecem, né, de eu fazer uma dobradinha com uma pessoa branca e acabar direcionando recursos que deveriam ser exclusivos para pessoas negras, e esses recursos vão ser direcionados para candidaturas de pessoas brancas. Eu acho que essas distorções acontecem mesmo, né? E até alguém disse no relatório que tem que ter firmeza para poder coibir esse tipo de situação. E eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado nisso. Não que não tenha que coibir, acho que tem que coibir mesmo. Não que não seja uma distorção, é uma distorção mesmo. Mas a gente vê, nesse caso, mulheres duplamente penalizadas e condenadas nessa sanção, né, da justiça eleitoral, eventualmente. Inclusive, eu vi um caso outro dia de uma mulher negra, periférica, que recebeu recursos direcionados para a candidatura, né, de mulheres. E essa mulher fez uma casadinha, e aí a Justiça Eleitoral entendeu que ela desviou recursos que deveriam ser recursos para candidaturas, né, exclusivo para candidaturas femininas. Foi um recurso que ela fez a casadinha, então o recurso foi para uma candidatura masculina, e aí essa mulher negra, periférica, que já é penalizada historicamente pela subrepresentação, tanto por gênero quanto por raça, se viu obrigada a ter que devolver para o Tesouro Nacional uma quantia em dinheiro que ela não tinha, né? E aí a advogada dela estava lá batalhando no Tribunal Regional Eleitoral para poder mudar essa decisão, porque essa mulher estava sendo duplamente penalizada. Penalizada porque o partido dá o dinheiro, mas te diz como que você tem que gastar, porque é isso que os partidos fazem, né? E aí, quando chega a hora de analisar a prestação de contas e de julgar, não existe um julgamento com perspectiva de gênero, que é o que deveria ter acontecido nesse caso, né? A Justiça Eleitoral, nesse caso, a zona eleitoral, né? O juízo eleitoral, não fez um julgamento com perspectiva de gênero, porque se tivesse perspectiva de gênero nessa decisão, com certeza a decisão teria sido diferente, porque a gente sabe que as mulheres são vítimas dessas opressões dentro também das instâncias partidárias. Não é à toa, né, que a política é um ambiente tão hostil para as mulheres, não só depois que elas são eleitas, mas ainda dentro dos partidos políticos. Outro ponto, que foi um ponto que foi abordado várias vezes, né, é a questão das bancas de heteroidentificação. Sim, elas são muito importantes, né? Eu falo, estou, né, escrevendo sobre bancas de heteroidentificação na minha tese. Eu sou doutoranda em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mas, gente, tem um ponto. Não dá para os partidos, em maio, tirarem uma banca de heteroidentificação da cartola e falar, tá aqui.
Temos nossa banca, vamos então analisar todas as candidaturas de pessoas pardas, né? Porque o problema, a situação limítrofe está na declaração de candidaturas pardas. Vamos analisar então todas as candidaturas de pessoas pardas e vamos ver quem é, quem não é, né, Estácio? A gente sabe que isso é super problemático. Né? Banca de heteroidentificação não é só você pegar algumas pessoas brancas, algumas pessoas negras, algumas pessoas pardas, colocar numa sala e fazer o que nós já debatemos, inclusive isso no GT de 2023, que o Mogental até mencionou, né, o tribunal racial. Talvez fazer desse jeito pudesse até ser considerado, sim, um tribunal racial, mas a gente está falando aqui de uma banca de heteroidentificação. E banca de heteroidentificação, gente, ela requer capacitação. Você precisa formar as pessoas que compõem a banca, porque as pessoas que compõem a banca têm que entender como funciona a questão racial no Brasil, como que isso foi construído, como que isso vem sendo desconstruído, inclusive, né? Que existe racismo, preconceito racial de marca, preconceito racial de origem, que a questão racial no Brasil é muito diferente da questão racial nos Estados Unidos, que as pessoas aqui no Brasil são socialmente lidas como brancas ou como negras, que o movimento negro brasileiro lutou por muito tempo, mas não foi só uma luta, não, assim, só uma luta retórica, não. Teve muito estudo e muita compreensão de como isso foi organizado na nossa sociedade para poder chegar num critério. Pessoas negras, o grupo de pessoas negras se subdivide entre pretos e pardos. Isso não foi tirado assim do além. Isso foi toda uma observação e construção teórica e retórica para que a gente chegasse nesse ponto, né? Então a gente vai ter o branco brasileiro, que eventualmente vai se declarar pardo, porque quando ele viaja para a Europa, ele tem o chá de revelação racial dele, quando ele descobre, né, que ele não é caucasiano, mas aqui no Brasil essa pessoa é lida socialmente como branca e desfruta de todos os privilégios da branquitude aqui no Brasil. E tudo isso tem que ser discutido e levado para as pessoas que vão formar essa banca de heteroidentificação, porque senão a gente vai ter novos problemas do tipo, o seu nariz é fino demais, o seu lábio não é grosso o suficiente, o seu cabelo está cortado muito baixo, então eu não sei se ele de fato é um cabelo crespo, e aí começam os problemas. Mas é aquela história. As forças de segurança pública no Brasil sabem exatamente diferenciar quem é negro e quem é branco no Brasil. Sabe diferenciar o pardo negro e sabe diferenciar a pessoa que se declara parda, mas que é lida socialmente como branca no Brasil. Então, esse é um ponto, e aí eu queria sugerir aqui algumas leituras, tá? Eu queria sugerir 2 livros do professor doutor Rodrigo Ednilson, ele é professor na UFMG, ele dá capacitações, tá, para bancas de heteroidentificação em vários tribunais do Brasil, né? Porque a gente tem visto aí problemas em relação aos concursos, né? Vamos falar ainda da afroconveniência, mas aí eu sugiro a leitura de 2 livros. Um é A Raça que os Olhos Veem, do professor Rodrigo Ednilson, foi lançado agora há pouco tempo, e o outro livro é Quem Quer, entre parênteses, Pode Ser Negro no Brasil. Claro que o professor faz essa pergunta capciosa, né, no título do livro dele para chamar a atenção, mas de forma alguma ele pretende dar essa resposta. Mas ele traz mais questões e mais pontos para a gente refletir sobre essa situação. Aí, vocês falaram bastante também sobre a emenda 133, né? E um ponto que eu queria trazer em relação à emenda 133, que eu notei que, não sei se talvez tenha sido abordado com profundidade, é o fato de que a emenda agora limitou os recursos para pessoas negras, né? Os recursos antes eram distribuídos na proporção das candidaturas, a emenda limita esses recursos a 30%, e aí a gente vive num país que tem mais de 50% da sua população composta por pessoas negras, e a emenda vai lá e limita esses recursos ao percentual de 30%. Ou seja, a gente vê mais uma vez, né, como o Caetano falou, tem uma política pública, vão lá e promulgam uma emenda para poder limitar,
né? E aí fizeram a mesma coisa por emenda, não, emenda, desculpa. Fizeram a mesma coisa em relação às pessoas negras, não conseguiram, né, cumprir a disposição da resolução e da consulta do TSE e da decisão do STF também, no sentido de distribuir esses recursos proporcionalmente entre candidaturas de pessoas brancas e pessoas negras e também pessoas indígenas, porque tem uma consulta tratando disso. E aí fizeram o quê? Não, vamos limitar a 30%, né? Não vai resolver, porque o percentual de candidaturas de pessoas negras, apesar da afroconveniência, né, que claro que a gente tem que discutir isso também, o percentual aumentou. Então, se esse percentual aumentou, nada mais justo que os recursos sejam distribuídos de acordo com esse percentual de candidaturas. Porque, de novo, a gente está falando de dinheiro público, né? Não cabe autonomia absoluta para gastar o dinheiro do povo brasileiro. E quando a gente vai ver a cor do povo brasileiro, a maioria é negra, né? Então, nada mais justo que mais recursos sejam direcionados para esse grupo de pessoas. E aí, a Carla ontem estava conversando comigo no jantar, né, naqueles 10 minutos em que ela me deu o mega resumo dos debates no GT, e ela falou sobre o que eu acabei chamando de uma contradição que poderia ser visto como uma contradição lógica. Mas espera aí, a Justiça Eleitoral publicou a Resolução 23.659, né? A partir da Resolução 23.659, foram incluídos novos campos no ELO, que é o nosso sistema, né, da Justiça Eleitoral. São incluídos, então, novos campos no ELO, e dentre esses campos, um campo para autodeclaração racial, além da identidade de gênero, né? E outras questões que vêm ali na resolução e agora incluídas no campo do ELO. Então, a gente tem autodeclaração racial, a gente tem possibilidade da pessoa se declarar, se autodeclarar como quilombola, como indígena, né? Mencionar a sua etnia, até a língua falada. Mas se de um lado a Justiça Eleitoral tem essa previsão da autodeclaração, não seria uma contradição lógica que a própria Justiça Eleitoral instituísse uma banca de heteroidentificação para analisar os casos que estão ali no limite, né? Os casos é, que trazem dúvida, né? Porque tem pessoas que tá, obviamente, né, a leitura racial da pessoa, né? Bom, eu não acho que exista uma contradição, tá? Porque é o seguinte, o que que eu conversei com a Carla ontem? A pessoa vai até a zona eleitoral, ela vai fazer a sua autodeclaração e é aquilo que vai valer. Do mesmo jeito que quando eu nasci, né, lá nos idos de algumas décadas atrás, quando os meus pais foram fazer o registro do meu nascimento, eles declararam que eu era uma criança, um bebê pardo. Mas eu não sou parda. Eu sou uma mulher negra de pele preta, né? E hoje eu me autodeclaro porque eu sou lida pela sociedade como uma mulher negra de pele preta, né? E aí, eu vou chegar no cartório, vou fazer a minha autodeclaração, só que vai para receber recursos públicos, tá? Recursos que são direcionados para uma política pública afirmativa, a gente precisa de mais. A gente vai precisar de mais que uma mera autodeclaração nesse caso, tá? A gente vai precisar de uma banca para poder fazer essa avaliação. Em relação, à banca de heteroidentificação, eu queria falar um pouco também da questão da afroconveniência, né? A gente tem um candidato aí muito famoso, eu não vou falar o nome do candidato, mas a história está na internet, quem quiser é só olhar, né? O famoso candidato que fez bronzeamento artificial para poder receber recursos direcionados a pessoas negras, né? Essa história é super famosa. E o tiro acabou saindo pela culatra, porque pegou tão mal para o candidato que ele não foi eleito, né? Então, a afroconveniência é um problema, né?
esse excesso de autonomia para distribuir os recursos é um problema, mas quando eu falo de política pública, nas minhas pesquisas, nas minhas exposições, eu sempre gosto de lembrar que a gente não deve olhar a política pública só pelo lado do problema. A gente tem que olhar a política pública pelo lado da solução. E o Estado brasileiro, no caso, pode ser a justiça eleitoral, né? A gente vai, então, criar mecanismos para fazer com que a política seja efetiva, né? E alguns desses mecanismos foram propostos aqui pelo grupo. E só para finalizar, eu queria trazer uns dados aqui para vocês em relação à questão de distribuição de recursos por gênero. Aí vou aproveitar, vou fazer meu jabá, né, do livro Democracia, Eleições, Participação Feminina, escrito por várias abradepianas, finalista do Jabuti desse ano. E aí eu escrevi um dos capítulos desse livro junto com a professora Lara Ferreira, que também é abradepiana. E aí, gente, a gente traz alguns dados sobre as candidaturas, como que o perfil das candidaturas mudou a partir da ADI 5617 de 2017, tá? Que determinou a distribuição, né? Começou esse processo de determinar a distribuição proporcional de recursos. Olha só, a gente tinha, em 2014, 19,16% de candidatas à segunda suplência do Senado. Aí, em 2018, a partir da DI, esse número aumentou para 29%. E em 2022, o número aumenta para 34%. E aí é que a gente começa a ver os problemas, né? Eles vão lá, colocam como suplente mulheres, pegam esses recursos, né, direcionados para mulheres e jogam os recursos para suplentes, e as suplentes vão fazer campanha para quem? As suplentes vão fazer campanha para o candidato homem a senador. Então, são esses problemas que a gente tem e que a gente vai precisar ficar aqui ainda criando muitos GTs para poder debater e, quem sabe, chegar numa solução. Obrigada, gente. Agora eu convido para fazer o uso da palavra a painelista externa Camila Oliveira, que é advogada para um partido nacional. Então, a contribuição dela também será bem interessante. A palavra é sua. Olá, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite do Dr. Ederson, grande parceiro e amigo de tempos, né, de anos. É, eu sou advogada do Diretório Nacional do Avante, é o único diretório nacional com sede aqui em Minas, em Belo Horizonte. Faço parte, sou membro também do diretório e estou à frente há 16 anos já, junto com a Avante das questões políticas de contas partidárias. Li o trabalho dos senhores, o relatório, achei vários pontos bastante pertinentes para serem tratados, mas notei um pouquinho que faltou a visão, o olhar para o partido, que é do qual eu faço parte, né? Eu vim aqui trazer a atenção dos senhores um pouquinho para o partido. Não somos os vilões, a gente tenta seguir as regras. É importante lembrar que a gente está vivendo o período aí da cláusula de barreira, então os partidos tentam a todo custo sobreviver. Hoje o Avante é um dos 13 partidos apenas que sobreviveu, que ultrapassou a cláusula de barreira. A gente tem ainda mais duas provas de vida ou morte para passar, para lutar. Agora, em 2026, o partido ele precisa, cada um dos partidos, tá? Precisa alcançar no mínimo 2,5% dos votos nacionais, distribuídos no mínimo em um terço dos estados, ou seja, em 9 estados a gente precisa ter 1,5% dos votos ou eleger 13 deputados federais a nível do Brasil. Então, quando a gente fala de regular os recursos que o partido tem, diminuindo um pouco a sua autonomia de gestão financeira, a gente acaba batendo em frente com a questão da cláusula de barreira.
porque o partido, a intenção dele é utilizar esse recurso da forma melhor para ele que consiga alcançar os seus objetivos, obter a sua votação e consiga realmente sobreviver, né? Eu acho que mais do que levar em conta aos percentuais mínimos, pelo menos internamente lá no meu partido, eu vejo que essa não é a grande preocupação nossa em direcionar recursos mínimos, percentuais mínimos para as mulheres e as candidaturas negras, que são as pretas e pardas. O que mais tem atrapalhado e diminuído a autonomia partidária nesse sentido é como fazer a distribuição desses recursos, né? A gente, por exemplo, temos o fundo partidário que a gente recebe mensalmente, temos a obrigação de, assim que a gente recebe o recurso do fundo partidário, a gente precisa destinar já 20% para as fundações de pesquisa, 5% minimamente falando, para a promoção e difusão das mulheres na política. Desses 5% a gente transfere para uma conta específica para as mulheres, a gente precisa gastá-lo, distribuir, não, usá-lo em ações específicas para as mulheres até o final do exercício. Ok, mas como é que eu posso fazer isso? A Justiça Eleitoral ela determina como que eu tenho que fazer, com que eu posso gastar. Se eu não gasto de acordo com aquele rol taxativo deles, eu posso ter minhas contas desaprovadas. Por exemplo, eu acho super interessante a gente ter uma estrutura pessoal para tratar dessas políticas para as mulheres. Eu preciso ter uma coordenadora, eu preciso ter pessoas que vão atrás dessas ações que vão difundir a política na mulher, mas a Justiça Eleitoral ela entende que não. Ela entende que eu fazer revista, sim. Eu contratar pessoa para distribuir ou criar uma logística para distribuição desse material, não. Então, eu acho que isso sim diminui a autonomia partidária. Uma outra questão também é o prazo, principalmente falando no período eleitoral. De acordo com a Resolução 23.607, os partidos eles têm até o dia 30 de agosto para fazer toda a distribuição das suas cotas. Ou seja, a eleição ela começa dia 16 de agosto. O partido tem exatos 15 dias para fazer a distribuição de um recurso gigantesco. E ainda o Avante é um partido que recebe menos, mas é humanamente impossível. Acaba que o trabalho da gente é mais o transferir para não correr em nenhum erro do que observar as campanhas que estão na rua e efetivamente transferir para aquelas candidaturas que têm potencial e estão trabalhando. Quem que nunca ouviu falar das candidaturas laranja? Infelizmente, o partido ele não tem tempo hábil para analisar essas candidaturas. Ele não consegue, a fim de correr atrás da sua sobrevivência, analisar essas candidaturas. Ele tem que transferir para cumprir uma regra da Justiça Eleitoral desse prazo de tempo. Entendo, obviamente, que não é para deixar o recurso ser distribuído no último momento, porque aí ficaria aquela coisa, distribuiu para a mulher ou para a pessoa preta e parda no final, porque não tinha mesmo o que fazer com o recurso e mandou. Mas a solução seria a gente mandar esse recurso todo no dia 30 de agosto? A que custo? É isso que eu acho interessante passar a discutir também. Coloquei algumas informações aqui, fui anotando pontualmente enquanto os senhores falavam, e queria eu ter o dom da oratória dos senhores, porque eu não tenho. Acho que ficaria mais fácil para mim até explanar, mas vou falando um pouco da minha vivência aqui enquanto do partido. Foi tratado aqui a questão dos órgãos nacionais regulamentarem e fazer a distribuição diretamente desse recurso para os candidatos. É obrigação do órgão nacional comprovar devidamente o uso, a distribuição desses recursos para as cotas. Eu te falo, a gente não queria essa responsabilidade para o órgão nacional, mesmo porque, se a gente tiver alguma desaprovação, alguma penalidade, o recurso travado vai ser o da origem.
Mas, infelizmente, a legislação, ela determina que é obrigação do órgão nacional fazer o cumprimento disso. Por isso, então, que esse recurso, ele fica nas mãos da nacional. A gente faz a distribuição e em contato com os outros presidentes nacionais e tesoureiros, a maioria dos grandes partidos fazem isso também, porque é responsabilidade sua. Não tem como ele transferir para o diretório estadual ou para o diretório municipal, sendo que a responsabilidade da distribuição desse recurso vai ser sua. Se ele manda esse recurso para o diretório estadual ou municipal e o diretório municipal ou estadual não aplicam da forma correta esse recurso, o penalizado vai ser o diretório nacional. Então, é por isso que a gente trava esse recurso. Né? O meu partido, a gente tem uma sistemática diferente. A gente faz as transferências das cotas, mas mediante solicitação vindas dos diretórios estaduais, porque são eles que estão mais à ponta. Vindos dos diretórios municipal, por enquanto, a gente vê que é impossível, a gente não tem acesso à ponta, né? Mas são os diretórios estaduais que, em contato com seus municipais, fazem as suas listas e informam os valores que é para ser destinado a cada um dos candidatos lá listados. A nacional, ela tem interesse em sobreviver. Os valores que são repassados para determinados, para serem repassados aos candidatos, vêm dos diretórios estaduais e municipais. Voltando um pouquinho quanto à questão do prazo para distribuição desses recursos, eu não sei se os senhores chegaram a fazer um estudo se houve um aumento das candidaturas e candidatas eleitas de 2018 para cá, que foi quando passou a ter significativo, porque eu acho que tem que verificar se a norma está sendo eficaz. O simples repasse indiscriminado, com um prazo tão rápido, tão curto, se isso está impedindo o cumprimento da norma, a eficácia da norma. Nas eleições de 2022, o TSE, ele distribuiu os recursos aos partidos no dia 20 de agosto. Ou seja, eles tiveram 11 dias apenas para começar a injetar dinheiro nas candidaturas, verificar quais as candidaturas estavam ganhando força, escopo, e quais aquelas eram legítimas, porque a gente sabe que tem candidatura de tudo quanto é tipo, né, no Brasil, para analisar qualquer dado possível e continuar injetando mais recurso. A gente não tem a intenção de travar recurso de candidatos negros, de candidatas brancas. A gente precisa investir em candidaturas que, que tenham resultado, que tragam votos, né? Então, esse são um dos pontos que eu gostaria de trazer para os senhores. É, Falou-se aqui também da questão de transferência para candidatos suplentes e vices. Eu entendo que é uma candidatura única. Mesmo a candidata vice recebendo o recurso e aplicando na campanha do majoritário, a candidatura ali é única. Eu não consigo ver como que, que seria tratado de forma diferente. É uma candidatura única. O benefício do candidato é beneficiando ela. Ele sendo eleito, é ela que tá sendo eleita também. Né? Então, quanto a esse ponto, eu não consigo enxergar é, o, o erro, mas enfim. E é isso. Minha contribuição é essa. Eu vou estar aqui disponível se alguém quiser saber um pouco mais das vivências partidárias. O doutor Ederson também vai saber, né? E obrigada mais uma vez por dar um pouquinho da nossa visão lá, enquanto partido. Agora questiono se tem alguma pessoa que deseja fazer algum tipo de indagação ou sugestão. Doutor Wanderson, Ederson, o Ederson. Para mim, não, né, doutora Ederson? Gente, boa tarde a todos.
Esse tema da questão partidária, né, de autonomia partidária, é um negócio que me intriga muito. Um dos passatempos que eu mais gosto é de sentar com o Raimundo, que tem um livro fantástico sobre democracia partidária, e esculachar o livro dele. Eu sento com ele, eu esculacho, eu esculacho, eu esculacho, porque é o seguinte, a academia, e desculpem, gente, vocês viajam demais. E é por isso que eu chamei a Camila aqui, porque a Camila tem uma vivência partidária de estar ali, porque uma coisa sou eu, que dou consultoria para o partido político. Outra coisa é quem está lá dentro. Quem está lá dentro vivendo o que acontece. E a Camila é dessas. E é interessante porque a Camila, direto, toda a campanha, ela me liga, trazendo umas coisas assim, alguma delas, Camila me liga, o Ederson, a candidata, ela está reclamando porque nós orientamos ela que ela não pode fazer dobrada com um homem. Aí eu virava, Camila, não vão poder. Por quê? Nós vamos correr o risco do partido ser multado? Porque uma coisa que vocês têm que entender, gente. Qual que é o objetivo do partido? Nós estudamos isso em qualquer manual de direito eleitoral. Qual que é o objetivo do partido? Crescer e chegar no poder. Esse é o objetivo. É crescer e chegar no poder. Não tem que deixar de ser, não tem que ser hipócrita, não. É crescer e chegar no poder. Ganhar mais fundo partidário para crescer e chegar no poder. Esse é o objetivo. A estrutura é montada para isso. E há questões obrigatórias dentro do partido que muitas vezes dificultam o próprio partido. A Camila falou uma coisa interessante, porque lá dentro do partido, e aqui eu falo que esse daqui é o problema, que eu acompanho também o nacional, não só da rede, não só do Avante, mas também da rede, né? O nacional. E a gente tem discussões, problemas, que é muito comum aos partidos políticos. O partido político tem uma intenção de melhorar a distribuição? Tem, mas a Camila falou, gente, é impossível. Como é que você, em poucos dias, você consegue analisar a distribuição do fundo partidário em tudo quanto é lugar? Eu lembro também uma situação complicada, quando teve a obrigação de distribuição dos recursos para mulheres. Passou os recursos lá para as mulheres, lá de forma como? Olha, vou tirar o meu problema. Como é que eu tiro o problema? Distribui o dinheiro. Como é que está sendo distribuído? Não interessa, nós vamos distribuir o dinheiro. Não temos tempo para analisar, distribui. E distribui igual, mais ou menos igual para todo mundo. Então, cada mulher vai receber R$ 1.000. Recebe. A mulher tem a estrutura para poder acompanhar aquela campanha? Não. Ela gasta aquele recurso de forma errada. E o que acontece? Contas não prestadas. Rony, ela recebe a multa ainda. E a gente fica naquela situação, e aí, o que a gente pode fazer? Nada. Eu resolvi o meu problema. Por quê? Porque se eu não resolver meu problema, a justiça eleitoral me cria o problema. E essa que é a grande questão. Ou seja, há uma estrutura, e só finalizando com essa questão, há uma estrutura, há uma interpretação que a justiça eleitoral faz de desconhecimento da estrutura partidária, das dificuldades que acontecem, que ela mesmo dificulta atender o objetivo que ela mesma está buscando. Né? Queria até falar mais aqui, mas eu deixo para esculachar o Raimundo. Eu faço. Eu vou. Agora eu passo a palavra ao Guilherme Gonçalves, que também. É a Karine. Karine. Só complementando o que ele falou, tomara que eu possa complementar na tua altura. Tem um clássico da literatura brasileira que se chama O Feijão e o Sonho. Quando eu ouvia a representante do partido, eu lembrei na hora desse romance. Porque é isso que nós vivenciamos. A minha fala aqui é como contribuição. Eu sou muito desacreditada da norma no estado atual brasileiro. E cada vez que eu vejo esse perecimento da norma, eu me lembro mais ainda da teoria do legacy. Nós não somos apenas do que é dito, nós somos muito da cultura de onde esse é dito e como ele é praticado, né? Vai esse lembrete. Segundo ponto que eu tenho para colocar. Como foi precioso, e aí eu coloco como uma sugestão para os próximos GTs, sempre ter alguém de fora para tratar.
Leonardo Boff fala que um ponto de vista é a vista de um ponto, e isso é verdadeiro. Nós, enquanto estamos aqui nesse ambiente endógeno, no nosso habitat natural, acadêmico ou prático, como advogados ou analistas da justiça eleitoral, nós temos o olhar viciado, queira ou não. E eu não estou falando isso no sentido pejorativo, mas a nossa vista vai se acostumando com algumas coisas. O GT da Fran ontem, que preciosidade aquelas jornalistas. Agora, que saibamos tirar proveito disso e todo, sempre que possível, claro, né, ter esse olhar de fora. Que não concordemos, ótimo, isso reafirma nossas crenças. Que concordemos, ótimo, mudamos, acrescentamos, né? É isso que faz crescer a academia. Como alguém falou aqui, é a diferença, é o atrito. Não o atrito no mau sentido, né? Mas isso que traz esse estranhamento primeiro e depois você vê, poxa, isso aqui pode, que às vezes repercute dias depois e você lê de novo e você. Aí a gente cresce. Cresce, inclusive, como país. Era isso. Obrigada. Obrigada, Karine. Agora o GG. Vai ser complicado porque eu vou ter que concordar com o Ederson. Ele concordou comigo. E então, este é um encontro que os consensos impossíveis e improváveis se fazem, mas eu quero corroborar. A minha vida, eu fui para o direito eleitoral por quê? Porque, obviamente, eu adorava política, era militante partidário, bem sabe o Júlio Jacó. E, de fato, quem acompanha, eu costumo, a Suíte às vezes me critica, mas eu tenho não sei se é um desvio de conduta, eu adoro fazer audiência no interior, né? Quem já trabalhou comigo, cadê minhas filhas aí? Saíram tudo, ó. Eu pego minha caminhonete e vou para umas comarcas de 10 mil habitantes fazer audiência presencial. Já aconteceu, Ana Márcia? De eu chegar lá, não estava nem o juiz, nem o promotor e nem a testemunha. O idiota lá fazendo audiência presencial. Por quê? Porque, de fato, isso que o Ederson levanta é um dado de reflexão muito importante. Por exemplo, eu não consigo entender, e brinco, já debati fraternalmente com talvez a acadêmica e a teórica e prática mais importante, que é a Denise Schlickman, lá de Santa Catarina, a proibição de se utilizar recurso do majoritário do partido A para apoiar o proporcional do partido B, que integra a sua coligação. Isso é ininteligível para quem faz política. E, na minha opinião, inclusive o Júlio foi juiz, eu levei isso ao TRE, foi um debate difícil, que eu disse, isso viola a própria estrutura federativa, porque nós optamos por uma espécie de presidencialismo, governadorismo e prefeiturismo de coalizão, falei isso da tribuna, e eu, candidato a prefeito do partido A, não posso financiar a campanha do partido B se o cara tiver, e não vai estar, porque não tem coligação majoritária. Agora, o troço é tão maluco, para reforçar a reflexão do Ederson, e vou concluir com outra questão, que o candidato do partido B, se a coligação é A, B e C para majoritária, o proporcional do B pode financiar o material majoritário do A. Ou seja, a gente inventou o prefeiturismo de coalizão inverso, onde o mais fraco pode financiar o mais forte e aquele que tem que congregar para estabelecer sua base parlamentar que é necessária em qualquer regime federativo, em qualquer instância federativa, não pode. Então, esse dado de reflexão da realidade, ele é extremamente relevante. E aí me parece que a reflexão a respeito da autonomia, ela merece um cuidado que eu acho que a colega do Avante muito bem colocou, porque a pretexto de tentar estruturar políticas a partir da intervenção nessa figura tão relevante e, enquanto nós não tivermos uma nova constituinte central no nosso sistema constitucional democrático, que é o partido político, a gente acaba colhendo o oposto do que a gente pretende. Vou dar só um exemplo para finalizar, para votar a questão da cota de gênero. Eu tenho um caso lá no Paraná, e a gente pesquisou, tem mais 5 casos, um deles aqui do TRE de Minas Gerais, que, dentro do modelo de autodeclaração, você falou, hoje, a partir da DI 7238, se eu não me engano, você, para autodeclarar o seu gênero na justiça eleitoral, é autodeclaratório. Eu tive um caso lá no Paraná, onde um sujeito, que é homem, possivelmente homem gay, se declarou mulher. Fez campanha como o vereador, tudo no patronímico masculino. Em nenhum momento, e não estou exigindo nenhum controle ideológico,
nós conseguimos apurar o TRE do Paraná por 5-2 e entendeu que havia fraude, a cota de gênero. Não porque fez pouco voto e tal, porque era um homem ocupando uma vaga destinada à cota de mulheres, dizendo-se mulher, ponto. Mas daí tem um caso aqui de Minas, é a minerada aí que está muito garbosa, tem que se justificar, que eu vi um precedente de Minas que entenderam o caráter absoluto da autodeclaração. E o sujeito saiu candidato, era José, se dizia conservador, família e filhos, e ocupou a cota de mulher, por conta da autodeclaração. E eu revelo isso aqui, concluo, para revelar o cuidado, Sabrina, que a gente tem que ter, porque às vezes, a pretexto de proteger, nós criamos exatamente o caminho inverso. Eu tentei proteger o partido nessa ideia de proibir o financiamento, o que eu estou colhendo são câmaras municipais que às vezes não correspondem e obrigam, porque sabe o Ederson como eu, que somos da prática, do chão da fábrica da política, que a política sempre acha um jeito. Então, e a criatividade do brasileiro não é à toa que a NASA vem aqui pesquisar, porque vão achar um jeito. E normalmente esse jeitinho acaba dando um problema. Obrigada. Pela ordem de inscrição, agora eu passo a palavra para Raul Bittencourt, que vai contribuir virtualmente, não é isso? Opa, boa tarde novamente, pessoal. Cumprimentar aí a mesa, as pessoas da nobre presidente, minha querida Sabrina, e também vou cumprimentar a pessoa do Caetano, que é meu colega de gestão de Campari, né? E que bom, Caetano, que a Campari parece que não está envolvida nesse escândalo do metanol, né? Seguimos um pouco aliviados. Sobre o que foi colocado aqui, já parabenizando todas as exposições, inclusive as perguntas já foram colocadas. Eu queria ser bem breve, só para ressaltar uma aparente dicotomia ou paradoxo, a meu ver, na legislação, e pela última fala, né, vindo de alguém integrante da estrutura partidária, isso fica muito claro. A lei, ao mesmo tempo que na parte de investimentos, quer que os partidos se preocupem com os grupos, né, minorias, mulheres, grupos sociais, a lei vem cada vez mais no sistema eleitoral personalizando o voto proporcional. Isso tem até um pouco a ver com o que a gente discutiu no meu GT, no painel passado. A gente tem um partido que precisa ter candidaturas individualmente bem votadas para alcançar o 10%, e aí temos o artigo já até antigo da professora Pauliana Santos criticando bastante, né? Porque a gente pode ter um partido com muitos votos de legenda que não vai eleger ninguém, porque não tem alguém com 10%. E agora, nas sobras, a gente precisa de alguém com 20% do quociente eleitoral. Então, o partido está todo o tempo sendo estimulado, na parte do sistema eleitoral, a se preocupar com as candidaturas individualmente. E, por outro lado, ele tem uma série de obrigações e ônus nessa parte de investimentos em grupos. E eu acho que, nesse contexto, a gente deixa até de olhar para a importância da aplicação dos recursos ao longo do tempo, durante o período entre eleições em mulheres, que é o objetivo maior da política de incentivo à participação feminina, né? Não adianta a cota de gênero e punições se você não tem os partidos realmente a todo tempo aplicando os recursos na inclusão das mulheres. E, bom, era basicamente isso. Eu compartilho também da preocupação do GG. Agradeço aí. Obrigada, Raul. Vou te escrever. Agora eu passo a palavra ao Júlio. Pessoal, tudo bem? Bom dia mais uma vez. Bom, eu acho que essa discussão... Não, mas é que tem gente que não almoçou aqui ainda. Essa discussão que a gente traz partidária, ela é muito importante. Eu queria deixar um registro aqui do que eu vivi enquanto juiz eleitoral, né? Fiquei 2 anos no Paraná, o GG contou alguns casos de lá, mas acaba sobrando para nós, da advocacia, levar para os tribunais a experiência do chão de fábrica dos partidos, né? E eu acho que foi muito bem colocado nesse painel uma preocupação que eu acho que é tirar da justiça eleitoral a definição dessas regras, né? Precisaríamos ter algo positivado, né, em relação à distribuição. A gente sabe que sempre vai ter um direcionamento ao interesse dos líderes partidários, né? A gente pega aqui, mesmo a formação, a criação de um partido, você não precisa ter em todos os partidos, você precisa ter em 9,
Por que que vão criar uma regra em que eu tenha que distribuir para todos, né? É, você precisa, para ter autonomia dentro do Congresso, ao número de deputados de forma distribuída. O Partido Nacional precisa ter essa estratégia econômica de distribuição. Então, isso me faz imaginar que qualquer regra que estabeleça uma distribuição equânime entre estados, ela é uma régua burra para o que é objetivo até do financiamento. Mas eu acho que a gente, como academia, podia utilizar um pouco mais desses debates para levar ao Congresso Nacional propostas de distribuição e de utilização desse recurso. No Paraná, a gente viveu um problema em relação especial a. Eu não, não é problema, mas nosso entendimento do tribunal, o entendimento vencedor do tribunal do Paraná, é que a distribuição, utilização do FEFC em especial, ela tinha que estar muito atrelada a, ao proveito desse recurso. Isso não está escrito em nenhum lugar. Um conceito que se criou lá. Então, por exemplo, Caetano, teve candidatos no Paraná que compraram material e tiveram a conta desaprovada porque não tinham contratado cabo eleitoral. Mas peraí, eu não posso distribuir? Eu não posso ter os amigos? E a entendimento do tribunal foi o seguinte, mas peraí, se tinha amigo distribuindo, por que que não está a doação? A gente vai por aquele conceito, eu tentava fazer esse conceito. Não, mas qualquer um pode trabalhar numa campanha investindo até R$ 1.043, enfim. E não colou. E não colou por quê? É porque falta experiência para judicatura dessa realidade da campanha. E aqui não é uma crítica, é uma constatação. Então, me parece que a academia, nós que vivemos esse problema todo o tempo, né, e de orientação, né, a orientação que eu dava, Ederson, no passado, era exatamente essa. Na dúvida, não doa. Poxa, mas vai ficar sem? Vai. Mas não é justo. E daí acaba a eleição. Ah, o outro partido fez e não aconteceu nada. Mas podia ter acontecido, né? Então, a minha contribuição nesse painel, eu acho que é a gente pensar enquanto academia de positivar, tentar levar ao Congresso Federal algumas propostas de lei. E tudo bem, vai ter parte do GT que entende de um jeito, outra parte. Não tem. Nós temos um Congresso misto também. Vamos distribuir para quem entende de um jeito uma proposta, para quem entende de outro. Ah, mas a academia deu duas propostas. Deu, porque ela é plural, como o Congresso é. Então, acho que a gente tem que pensar, Sidney, em fazer um pouco. Cadê o nosso presidente? Desculpa, foi no banheiro, desculpa. Ato falho aqui. É, Devia ter ficado lá atrás para poder ver. Mas, enfim, eu acho que é essa contribuição. Queria parabenizar os debates, o Congresso como um todo, mais uma vez. Acho que a Ana Márcia quer falar também, não sei se ela está escrita. Tem alguém antes? Tem. O Estácio. Estácio, com você. Obrigado, gente. Assim, eu queria fazer aqui algumas ponderações, porque eu estou um pouco nessa intersecção de partido, enfim, sou advogado do partido há muito tempo e acompanho de muito próximo o partido, mas a gente também, eu acho que não pode cair numa questão de realismo, vou para a teoria do realismo jurídico, assim, mas os partidos são assim, funcionam dessa forma, essa é a real política, porque o direito precisa também ser um instrumento de transformação, né? A gente pode ver isso na cota de gênero, né? O quanto que a gente evoluiu de como era a cota, né? No início, os partidos sequer lançavam 70% da cota para não ter que lançar mulher. Então, a gente evoluiu nessa coisa com a legislação, para hoje ser obrigado a lançar pelo menos 30%, e eu acho que essa questão do financiamento, né, para minorias, ela é uma questão nova. Eu acho que a gente ainda pode avançar nisso, e é necessário avançarmos nisso, porque senão os partidos vão continuar da mesma forma. A gente não tem como esperar só dos partidos essa mudança, porque, como alguém já falou aqui, eu não sei se foi a própria Sabrina Braga, né? Tem duas Sabrinas, tem que fazer a diferenciação, mas a subrepresentação, essas subrepresentações, elas estão dentro do partido também.
Os partidos, nas suas direções, não têm mulheres, não têm pessoas negras. Então, é muito importante os partidos, eu acho que é essencial no nosso desenho democrático, mas não dá para esperar só dos partidos. E aí, concordo com o Júlio, há uma omissão do Congresso, o Congresso pode legislar e fazer essas alterações, e positivar isso, e deixar de fazer anistia, né? Porque tem essa obrigatoriedade de investir 5%, que é muito pouco, 5%, não investem e aí aprovam anistia em cima de anistia e perdoam os partidos, se auto-perdoam e a gente não consegue avançar com a política pública. Então, eu entendo que nós temos esse problema, tem um problema na questão do recrutamento dos juízes. Realmente, boa parte dos juízes eleitorais não entendem a realidade dos partidos, mas aí é uma questão do recrutamento, principalmente do modelo. Enfim, a gente tem advogados, mas, pelo menos no TRE de Mato Grosso, é comum que os advogados do eleitoral não estejam no TRE, exercendo a judicatura. Geralmente são colegas que vêm de fora de outras áreas e aí, de repente, também realmente não entende. Todo mundo tem caso aqui de análises absurdas da ASEPA, às vezes, né, assim, que não consideram a questão partidária, mas eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que a gente precisa encontrar um meio termo, né? Nem muito uma coisa idealista, mas também não nesse realismo exacerbado de que é assim, é muito difícil, os partidos, porque senão a gente não vai avançar na política pública. E aí a gente vai continuar com a subrepresentação. Obrigada, Estácio. Eu tenho mais algumas pessoas inscritas e vou encerrar na Ana Márcia, tá? A Sabrina Braga, ela pediu para fazer uma pontuação antes, tá bom? Bom, Camila já foi minha cliente de balcão, tá, Camila? Santa Luzia. Já estivemos juntas no balcão da zona eleitoral, eu do lado de dentro e você do lado de fora. Mas vamos lá, Camila mencionou, né, a questão das candidaturas de Senado, que são candidaturas únicas, né? Então que ela não veria ali problema, né, da gente das mulheres direcionarem os recursos para os cabeças de chapa. Realmente isso não é um problema, né? Está previsto na lei. Agora, por que que a mulher não é a cabeça de chapa, né? Eu vou usar os meus pequenos minutinhos aqui para mostrar a tabela, né? Que a segunda suplente aumentou de 19% para 34%. Agora, as candidatas ao Senado aumentaram só de 18% para 23%, né? E aí, quando você vai para as governadoras, o número de candidatas governadoras aumentou entre 2014 e 2022 de 11% para 16%. Agora, o número de candidatas a vice-governadoras aumentou de 25% para 38%. E isso tem uma razão. A razão é: existe um recurso que deve ser distribuído para mulheres, então vamos colocar essas mulheres como vices ou como suplentes para que a gente tenha mais recursos para os homens cabeça de chapa na majoritária. Quer dizer, os partidos, né, não são vários que fazem isso, os partidos têm que mudar, têm que executar políticas públicas para incentivar essas mulheres a participarem mais, tornar esse ambiente menos hostil para as mulheres, para que elas sejam cabeça de chapa. Obrigada. Agora eu passo a palavra ao Caetano, que ele pediu também para fazer uma pontuação. Eu tinha pensado assim, aí ela sugeriu voltar para mim. Eu volto. Tá. Pessoal, eu quero só dizer uma coisinha bem simples aí. Acho que tem uma linha aqui do que a gente está falando aí, que está num conflito aí histórico do Brasil, que é um pouco o conflito da federação, não é? Diretórios nacionais e regionais. Todo mundo que defendeu um federalismo, um pacto federativo, quando chega em Brasília, desdefende. É clássico, tá? Chega em Brasília, concentra recursos. Fernando Henrique defendia muito, chegou em Brasília, não trabalhou para isso. Lula trabalhou pouco, Bolsonaro trabalhou pouco. Foi assim. Então, eu acho que, na verdade, muito do que a gente está discutindo é reflexo disso. Tá? É muito reflexo viu, Ederson? Muito reflexo de disputa de poder ou de percepção de poder entre quem está mais vinculado a regionais e quem está mais vinculado a nacionais. Isso é também um ponto que eu quero só botar aqui como reflexão, talvez também como autocrítica para mim, que quero mais recursos para estadual, porque talvez eu tenha mais a visão do estadual do que a do nacional.
E aí, gente, dito isso, eu quero só dizer que eu quero colaborar um pouco com a visão da Camila. Em 3 pontos, basicamente. Quando a Camila menciona comprovação de gasto, que fica tudo para o nacional, eu quero ajudá-la. Não tem que deixar tudo para o nacional. Isso é sacanagem. Mas se o recurso for para o regional ou para o municipal, cabe a eles comprovar. Facilita a tua vida. Entendeu? Tem que ser assim, porque senão, se quem faz a distribuição de recursos ao nacional, sinto muito, o nacional vai comprovar. Ele é o responsável pelo envio do dinheiro. Mas eu não quero esse trabalho para Camila, então eu quero facilitar. Porque se for o nacional, se é o estadual ou o municipal, eles fiscalizam. Segundo ponto, conferir a seriedade das candidaturas para distribuir. Ah, Camila, olha a sacanagem, tu tem que conferir, ou o Avante, ou o Ederson, o Avante Nacional, ou qualquer outro partido, a seriedade daquelas candidaturas de interior. Eu não vou fazer isso. Mas ela vai ter que conferir, porque ela fiscaliza. Quem vai ter que dizer se é sério ou não é o dirigente municipal, é ele que vai responder. Mas só vai dizer isso, ele só vai levar isso a sério se ele também tiver o recurso. E quando a gente fala em operacionalizar até dia 30 de agosto, para pensar como é que o Nacional vai operacionalizar isso até 30 de agosto. Não consegue, a gente sabe que não consegue. Então, vejo que do ponto de vista operacional, de fiscalização e de efetividade do gasto, é melhor que o dinheiro vá direto para algumas pontas, o que não significa ignorar o interesse nacional com parceiro. E aí a gente tem que criar essas parcelas. Aí é o que o Júlio disse, vamos tentar achar uns critérios legislativos, talvez, porque eu também não quero que o judiciário faça isso, mas vai acabar fazendo, é isso que eu quero dizer. Eu tenho ainda. Eu vou passar para a Ana Márcia e depois, eu não sei se a Juliana ainda quer falar, depois eu passo para o Alisson para ele encerrar. Tá, rapidinho, tá. Vai, Ana. Também vou ser rápida, porque eu vou muito. A minha pergunta era exatamente, o meu comentário era exatamente o que o GG me falou. O que o GG falou. Camila, eu compactuo com todas as suas dores, porque eu sou advogada da União Brasil e eu vejo e sinto esses problemas todos diretamente todos os dias. Não é fácil. E aí eu vejo essa questão da distribuição, da autonomia, o TSE entende como deve ser distribuído, mas todo mundo esquece de um ponto extremamente importante. Eu quero chegar ao poder, mas eu preciso ter governabilidade. Todo mundo esquece da governabilidade. Então, o que eu queria fazer, o vínculo com o que o GG disse sobre essa questão, por exemplo, das doações dos candidatos a prefeito, por exemplo, quererem doar para candidatos a vereador dos partidos que estão coligados. Ele precisa doar esse dinheiro porque ele precisa de governabilidade. Então, nós temos, por exemplo, um caso muito interessante que uma mulher candidata recebeu os recursos do FEFEC e, dentre os partidos que estavam coligados na majoritária, ela falou: eu vou doar só para mulheres. Vou doar só para mulheres, vou doar só para mulheres negras, que eu quero uma bancada na Câmara Municipal com mais mulheres. O que aconteceu? A Justiça Eleitoral mandou devolver tudo. Ou seja, dá com uma mão, mas na hora, em vez de fazer, de repente, um julgamento com perspectiva de gênero, porque eu cumpri, de uma certa forma, o objetivo final da norma, que era privilegiar as candidaturas femininas, a própria Justiça Eleitoral mandou devolver, puniu. Então, assim, é muito importante aquilo que foi dito aqui da necessidade de oitiva. A Justiça Eleitoral tem que se abrir a ouvir as dores dos candidatos e dos partidos, porque não se faz uma eleição só com base na lei. A eleição ela é feita no chão de fábrica mesmo. Cada município tem uma realidade. E o mais importante não é o meio, é o fim, que é a governabilidade. É permitir que os partidos exerçam o poder para a realização real da democracia. E não adianta o candidato se eleger sozinho, porque ele não vai chegar a lugar nenhum dentro do seu governo. Então, é uma estratégia de autonomia do partido, sim, escolher com quem ele quer caminhar no poder. E a Justiça Eleitoral tem que entender isso. Então, eu tive vários debates com a Denise também sobre isso. Quando foi a discussão lá no TSE sobre as resoluções, eu fui contra aquela interpretação do artigo 19 e do 17 sobre a impossibilidade de doar, porque ali eu não estou doando para um adversário do meu partido. Eu estou doando para alguém que vai me permitir a governabilidade.
Eu não consigo eleger todos os vereadores, as cadeiras que existem, com candidatos do meu partido apenas. Eu preciso dos demais, e eles estão coligados para isso. Então, eu tive até em Santa Catarina participando de um evento lá no tribunal. A Justiça Eleitoral não pode ser um impeditivo para o exercício dessa democracia partidária. Tem que ser um parceiro. Porque não é fácil ser partido político. Não é fácil gerir e administrar um partido político com tantas regras. É pior que bula de remédio. Né? Os contadores falam comigo, me dá uma SA para fazer a contabilidade, mas não me dá um partido político. E é verdade. Então, a minha contribuição seria isso, da importância isso, de trazer outros olhares, sempre nos GTs, que a Denise Schlickmann sempre fala isso, ela fala, Ana, eu gosto sempre de conversar com os advogados, porque me abre para outros olhares que eu não tinha percebido no primeiro momento. Então, os partidos precisam dessa compreensão e dessa escuta. Obrigada, Ana Márcia. Perceberam porque o nosso relatório ficou bem grande, né? Porque a gente precisa tratar, falar sobre partidos e assim é um desafio muito grande porque todo mundo tem uma visão e todas são muito válidas. A gente não consegue nem fechar uma questão aqui para a gente defender porque a gente tem que debater mais ainda. E o último inscrito é o Alisson, o nosso relator, para fazer uso da palavra novamente. Pessoal, bem rápido assim, tudo que foi discutido, de certo modo até criticado, é exatamente o que está no relatório. Quando a gente fala das providências a serem adotadas, não é dando, pelo contrário, novas atribuições, novas necessidades, novas obrigações aos partidos políticos. Na verdade, o que a gente quer é que se tenha clareza no que os partidos políticos querem e têm que fazer, ou seja, se tem que distribuir 30% para a mulher, se tem que distribuir 30% para pardo e preto. Então, como é que é feita essa distribuição? Não é fazer a limitação de dizer, olha, tem que ser R$ 1 para cada candidato em todo o Brasil. Não, é justamente você vendo, tirando essa responsabilidade do nacional. Por exemplo, em 2022 eu participei de uma campanha nacional, de um partido nacional e também do estadual, e teve essa dificuldade. O nacional não queria mandar para o estadual, porque ao final a responsabilidade seria dele se o estadual mandasse para algum deputado ou alguma deputada que efetivamente não executasse o dinheiro da forma correta. Então a gente vê que, na verdade, o problema não está nas sugestões, nem muito menos, às vezes, nas democracias internas do partido. O problema está na interpretação que o judiciário dá aos determinados gastos, etc. Então, como é que em sede de prestação de contas a gente vai estar avaliando se o cara não teria que contratar uma pessoa para distribuir panfleto? Prestação de contas não é ambiente para isso. Entra com a AIGE, vai discutir em outro canto. Então, assim, o grande problema tá, a crítica tem que ser feita e justa, e eu faço isso, inclusive, da tribuna lá do TRE, é exatamente a justiça eleitoral, que precisa estar mais próxima, tanto dos partidos políticos, dos filiados e principalmente da gente que faz o dia a dia da justiça eleitoral. Porque toda vez que eu chego para fazer uma sustentação oral, acredito que vocês também, eu já tenho que despachar 30 vezes os memoriais para tentar fixar a tese, e quando chega, ainda assim, a gente tem aquela dificuldade. Não, doutor, mas você sabe, quando vem com mais você sabe, aí você já fica, meu Deus do céu. Aí fica, né? Parabéns, e desaprovado 1 milhão. Então, assim, a gente, né? Aí quando a gente pega, e a gente entendeu, a gente discutiu, a gente conversou, era justamente isso. Pô, vamos trazer a clareza para os próprios partidos políticos saberem o que podem ou não fazer, porque, como ela disse, como é que a gente vai imprimir uma revista e dizer que uma revista é mais importante do que um encontro desse que vai fomentar, vai capacitar, etc., e não vai fazer aquela revista, por exemplo, chegar até o filiado ou afiliada, que precisa daquele entendimento. Então, tudo isso é uma cadeia. Então, isso deveria estar, assim, disciplinado e etc., organizado, para que o partido político possa efetivamente trazer mais pessoas para a política e que, ao final, todo mundo saia ganhando e possa ter essa tranquilidade aí na hora da gente for prestar conta e organizar. É isso. Obrigada, Alisson. Eu fiquei na missão de presidir, mas eu também teria um monte de coisa para contribuir. Afinal, eu integro o partido MDB em nível nacional e faço justamente articulação para que minorias políticas consigam ter acesso a esses recursos no período de campanha, porque elas simplesmente não conseguem chegar
nas executivas para falar, olha, eu preciso do dinheiro, minha campanha também é viável, eu tenho um trabalho. Então, assim, eu acho que a gente tem muito que discutir sobre esse tema ainda. Eu agradeço todas as contribuições realizadas, todo o trabalho que o nosso GT teve. Falamos muito, é bem grande o nosso relatório, mas eu acho que merece ser lido e a gente criar mais conteúdo sobre esse tema e quem sabe, como foi sugerido pelo Júlio, até mesmo propor algumas propostas de lei, né, para que a gente possa discutir mais os partidos políticos e eles têm uma atuação que, claro, defenda sempre o seu nacionalismo, mas também de modo que haja uma democracia intrapartidária, que esses recursos públicos sejam utilizados da melhor forma. Então, agora eu passo a palavra para o mestre de cerimônia e declaro encerrado este painel.